Olá, para você que acompanha a programação da revista Cenário pelas redes sociais e também pelo site. O Cenário Entrevista recebe hoje o secretário estadual de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, Carlos Henrique de Lima. Secretário, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui, André, é um prazer dividir um pouco, do trabalho que temos feito, a Secretaria, dividir com vocês e com o seu público. Secretário, ele é uma pessoa formada em Engenharia Civil pela Universidade Estadual do Maranhão, que é o estado da onde ele veio. Veio para Manaus em 2003, mas antes passou por Belém. Foi lá na terra paraense, ficou um pouquinho lá e veio para Manaus. E em seguida veio para Manaus, onde fixou residência e está até hoje. Está desde o início da gestão de Wilson Lima, 2 anos atrás. E nesse período concluiu 100 obras. E é exatamente sobre isso que eu quero começar a conversar com o senhor. Fale para mim sobre essas 100 obras concluídas nesse período. Assim, antes de nós falarmos sobre as obras, André, nós temos que falar sobre aquilo que nós pensamos e as premissas que foram definidas com o governador Wilson Lima para a execução dessas obras. Então nós, lá no início do governo, nós resolvemos, junto com o governador, definir o seguinte: nós precisávamos ter obras funcionais, obras simples, mas que elas cumprissem um papel social. Então, assim, mais do que inaugurar 100 obras, nós inauguramos 100 obras. Aliás, nós inauguramos mais de 100 obras. 100 é apenas um número que é um marco. Nós inauguramos 103 obras. Então, nós inauguramos 100 obras em 2 anos de governo, que são funcionais, que são obras que cumprem o papel social, são obras que nós temos orgulho de tê-las feito, são obras que nós objetivamos uma qualidade de engenharia, nós objetivamos que elas tivessem uma vida útil maior de tudo aquilo que nós encontramos, de tudo aquilo que já tinha sido feito pelos governos anteriores. Essa foi a premissa definida. Então, assim, mais do que o número 100, o que é que essas 100 obras representam dentro do estado do Amazonas. E como é que o senhor avalia esses primeiros dois anos de governo? Nós reconstruímos, assim, o que é importante a gente falar é o seguinte: nós reconstruímos o desejo do funcionário, do técnico da CEINFRA em trabalhar na CEINFRA. Então nós resgatamos aquele desejo de fazer o melhor pelo estado do Amazonas. Então nós tivemos o resgate do técnico, que era uma secretaria que tinha sido esquecida como uma secretaria de executar bons projetos. Nós resgatamos isso e na verdade não resgatamos, nós estamos sempre resgatando esse desejo, essa vontade de querer fazer sempre melhor. E executamos bons projetos e encontramos projetos que estavam inacabados, esquecidos, resgatamos eles. Nós temos a M070, que é um projeto de 2013, então é inadmissível que uma obra como a M070 tenha permanecido todos esses anos sem ter concluída. Nós pegamos e fizemos mais do que todos já fizeram. Isso é apenas um exemplo daquilo que nós encontramos e daquilo que nós conseguimos fazer, e isso é importante. O Anel Sul agora é o viaduto que vocês acompanharam no fim do ano passado, o governador Wilson Lima inaugurando. Então, são obras projetos que passaram por vários governos, não foram concluídos e nós pegamos, entendemos a importância dele, definimos ele como prioritário e estamos hoje executando tais obras e tendo o prazer de falar com vocês que nós estamos inaugurando essas obras. Também tem a questão dos ramais, Então, estão sendo construídos vários ramais. Fale para a gente sobre isso. Os ramais, primeiro nós definimos assim, nós precisávamos construir ramais pavimentados. É inadmissível que, era inaceitável que todos os anos
as comunidades, as pessoas que moram no interior do Amazonas, elas pedissem os mesmos serviços. Então nós resolvemos fazer um projeto de ramal que seja definido pelas nossas normas de engenharia, que seja verdadeiramente uma obra rodoviária. Então nós fizemos um ramal rodoviário, não mais uma via de acesso, uma pequena obra, não. Nós resolvemos fazer assim, vamos fazer tudo aquilo que é possível fazer dentro da questão dos recursos financeiros, mas vamos fazer elas dentro da melhor qualidade, dentro das boas técnicas de engenharia. Então nós inauguramos até 2020, 77 quilômetros de ramais por todo o estado do Amazonas. Nós temos hoje em execução 101 quilômetros de ramais em execução. E nós temos em projeto mais de 200 quilômetros de ramais sendo projetados e sendo colocados em breve em licitação. Então nós vamos perfazer aí mais de 400 quilômetros de ramais projetados e executados, tenho certeza, até dezembro de 2022. Quantos municípios, mais ou menos, serão beneficiados com esse trabalho de ramais? Sim, nós queremos, nós atingimos até 2020, não só com a questão dos ramais, mas com todas as nossas obras, 58 dos 62 municípios amazonenses. Isso é uma marca considerável. Então nós temos obras por todo o estado do Amazonas. Então, e os 4 que nós não conseguimos atingir, nós estamos hoje planejando obras, projetando obras para que a gente possa distribuir obras de engenharia executadas pela CEINFRA, e aqui eu falo as obras executadas pela CEINFRA, porque tem outras secretarias que também executam obras. As obras executadas pela CEINFRA, nós queremos atingir todos os municípios amazonenses. Tem também as obras hospitalares. Quais são essas obras? Assim, nós estamos executando a obra da reforma do João Lúcio. Internamente, o João Lúcio passou por várias reformas nas suas alas de enfermaria. Nós mudamos toda a parte elétrica do João Lúcio. Então, nós temos uma obra muito importante do João Lúcio. Nós temos obra nos CAICs. 5 CAICs foram definidos pela primeira-dama Tayana Lima, e nós aí escolhemos para fazer uma reforma integral nesses CAICs dentro da cidade de Manaus. Então nós temos obras na maternidade Balbina Mestrinho, recentemente inaugurada pelo governador Wilson Lima. Então nós fizemos várias obras, elaboramos o projeto do hospital de Manacapuru, que em breve será licitado pela Secretaria de Saúde. Então nós temos executados vários projetos e várias intervenções nas obras hospitalares, mas um dos grandes pontos também o hospital do Emoan, né, que quando se passa ali pouco se enxerga, que ele está um pouco mais no fundo do hospital, mas é uma ampliação considerável. Eu considero talvez um dos mais bonitos hospitais da região norte, um hospital muito bonito que vai ser um reforço no centro de hemoterapia do Amazonas. Agora, secretário, voltando à M010, é uma rodovia muito importante, né, que liga Manaus a vários municípios e também a outro estado. Me explique o que está sendo feito para modernizar aquela rodovia, que há muitos anos está esquecida. A rodovia M010 é uma rodovia envelhecida. Então as rodovias, as obras de engenharia, tal qual nós, seres humanos e quase todo ser vivo, elas envelhecem. E as obras de engenharia também envelhecem. Uma rodovia pensada, aberta nos anos 50, percorreu os anos 60, pavimentada nos anos 70, é uma rodovia de quase 50 anos de vida de pavimentação. Então, não há dúvida de que essa rodovia, esse pavimento... Olha, precisamos observar o seguinte, nos anos 60, o tipo de carga que passava por essa rodovia e a quantidade de tráfego que passava por essa rodovia. Hoje, é o tráfego completamente... O que passava onde 7,5 toneladas por eixo, hoje são 75 toneladas de carga. Então, é muita carga e a rodovia não suporta mais. Nós enxergamos isso e vamos fazer
projeto já foi elaborado, está em licitação. E 30 de abril serão abertas propostas para esse projeto. 386 milhões de investimento, vai ser uma reconstrução total dessa rodovia. Nós vamos entrar no pavimento geral, não vamos mais ser o recapeamento, nós vamos fazer verdadeiramente uma obra de engenharia. É uma nova rodovia, será uma nova rodovia que todos vamos ter muito orgulho de passar por ela e trafegar por ela. Quantos quilômetros tem essa rodovia? O trecho pensado da rodovia e que nós vamos fazer a intervenção é um pouco mais de 250 quilômetros. São muitos quilômetros. Que vai até mais ou menos que vai sair da Barreira, que é o quilômetro 13, e chegar até a cidade de Itacoatiara. Então nós vamos fazer uma intervenção geral, porque a M010 ela entra um pouquinho no centro de Manaus, ela tem uma nomenclatura e ela consegue chegar até o centro de Manaus. Então aquilo que nós consideramos como rodovia, que é saindo da Barreira, é o quilômetro 13 dela. Então nós vamos fazer a intervenção em toda a rodovia, podemos dizer, em toda a rodovia da M010. Então assim, vai ser, o que é importante a gente enxergar isso, o maior canteiro de obras do estado do Amazonas, e eu acredito que seja o maior da região norte. 386 milhões de um projeto investido para ser executado em 2 anos. É muito esforço, vai ser muito esforço de engenharia para que a gente possa transformar isso, sair do papel e chegar a ser uma realidade. Gente, eu estou conversando com Carlos Henrique Lima, ele é secretário de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Hora Cenário. Jornalismo profissional com credibilidade, dinâmico e direto. As notícias que foram destaques no Amazonas, no Brasil e no mundo. O tempo certo da informação para fechar o seu dia. Acesse revistacenarium.com.br. A informação em tempo real, rápido, direto, conciso. Cenário em minuto. Todos os dias. Acesse www.revistacenarium.com.br. Voltamos! Cenário Entrevista recebe hoje Carlos Henrique de Lima, o titular da CEINFRA, Secretaria Estadual de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus. Secretário, tem 2 obras muito importantes, que é o Anel Viário Sul e Leste. Qual a importância dessa obra para a cidade de Manaus? Os anéis viários Sul e Leste são a maior obra de mobilidade da cidade de Manaus. Elas vão interligar o Distrito Industrial 2 ao aeroporto de Manaus. Então vai ser um arco que vai permitir que toda a carga pesada não adentre mais ao centro de Manaus e ele saia e nós possamos ter um tráfego muito mais fluido dentro dessa região e evitando com que as cargas pesadas, os caminhões pesados, adentre aqui o centro urbano de Manaus. Nós não temos dúvida e temos colocado todo o nosso esforço, toda a nossa energia para a execução dessas 2 obras, ainda dentro do governo, do governador Wilson Lima. Nós vamos sair ali do Distrito Industrial, chegar ali na Avenida no Musa, chegar no viaduto, que recentemente inaugurado, o viaduto que faz a interseção com a Avenida Torquato Tapajós e vamos chegar até o aeroporto. Uma obra muito bonita. Tem uma previsão de conclusão dessas obras? Tem sim, claro. O Anel Viário Sul, que sai do viaduto da Torquato até chegar no aeroporto, nós queremos concluí-la ainda este ano, até dezembro de 2021. E o Anel Viário Leste, em dezembro de 2022, nós vamos estar entregando à população. O Anel Viário Leste ainda é uma obra bastante no início. Estamos executando agora um viaduto lá no Distrito Industrial. O governador Wilson Lima vai visitá-la junto comigo e nós vamos aí dar prosseguimento a todos os serviços e obras de engenharia desse anel. Ainda falando de anel viário, está em construção o de Humaitá. Qual a importância dessa obra para todo o estado?
O Anel Viário de Humaitá é uma obra de quase 12 quilômetros de extensão, uma obra de engenharia. Nós já temos perto de 50% já executado, e ele vai, ali aquela região é o cinturão da soja, né? Então ele vai sair e vai interligar até o Porto Graneleiro. Então nós vamos fazer, tal qual os anéis viários da região de Manaus, nós vamos ter um anel viário em Humaitá, evitando com que a carga pesada entre na cidade e facilite, e aí ele vai facilitar tanto o fluxo da carga como o fluxo de passageiros dentro da cidade de Manaus, dentro da cidade de Humaitá, digo. Fala pra gente um pouquinho sobre a orla de Nhamundá. Como é que está a situação por lá? As orlas são, e eu tenho falado isso sempre, as orlas são uma das questões mais difíceis de engenharia da região amazônica. Por quê? Porque essas orlas, elas têm a variação dos rios amazônicos são muito grandes. Então, assim, nós temos feito um esforço grande para a conclusão de todas as orlas na região amazônica. Então, Nhamundá não poderia deixar de ser diferente, então nós temos elaborado e temos executado essa obra e está temos bastante orgulho, né? Bastante orgulho do que nós temos feito aí nessa região. Estou conversando com o secretário de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, Carlos Henrique Lima. Antes de assumir titular da CEINFRA, o senhor era de onde? Eu fui diretor da construtora Andrade Gutierrez. Eu trabalhei por muitos anos na iniciativa privada e em 2016 eu resolvi mudar o rumo da minha vida e eu resolvi sair da empresa, e aí estava, vamos dizer, em anos sabáticos, né? Então, a partir do convite do governador Wilson Lima, eu assumi a Secretaria de Estado de Infraestrutura. O senhor sabe me dizer se é indicação política? Eu gostaria até de ser indicação política, e se você soubesse de quem eu sou indicação política, eu também não teria nenhum problema em dizer que eu sou indicação política. A mim, o convite foi feito pelo governador Wilson Lima diretamente. Nós tivemos uma reunião e encontramos um caminho que o meu pensamento de obras de engenharia deve ter muita similaridade com aquilo que ele imaginava para um gestor à frente da CEINFRA. Mas se eu fosse uma indicação política, eu não teria problema nenhum em dizer que eu sou uma indicação política, mas não sou. E se alguém souber, eu gostaria de saber, que eu gostaria de agradecer, e eu tenho certeza que o governador agradeceria também. O senhor está à frente de uma pasta que tem muito trabalho, né? Então deve ser trabalho de domingo a domingo. O negócio deve ser tenso, né? Eu sou apaixonado por engenharia, então, assim como os médicos, eu sempre falo isso, assim como os médicos, eles olham sangue e não têm, e são treinados para ver sangue, o engenheiro é treinado para ver obras de engenharia. Então, os meus 30 anos me permitem enxergar as obras de engenharia de outro jeito, de um jeito que as pessoas da sociedade, as outras pessoas não conseguem enxergar. Então, são muitas obras que eu tive a oportunidade de participar, que eu tive a oportunidade de contribuir. Então, as obras de engenharia hoje é o meu mundo, né? Então, é muito cedo, o engenheiro, ele é muito cedo, acorda muito cedo, a gente fala, abre as portas das obras, né? Então, isso para a gente é muito normal, muito natural, porque nós somos treinados para isso. O que o senhor faz no seu momento de descanso, se é que existe, né? O que o senhor faz? O senhor canta, o senhor cozinha, o senhor dorme? O que o senhor faz? Conta pra gente. Não, eu tenho bastantes... Eu também descanso, né? Então eu gosto de fazer uma ginástica, né? De cozinhar, do convívio familiar. Na verdade, eu sou muito caseiro, né? Então eu gosto muito desse convívio familiar. Boa leitura, sou um leitor voraz, né? Muitos livros, um apaixonado por livros.
Tenho uma biblioteca que eu gosto de falar de quase 4.000 volumes, então eu sou um apaixonado e é aquilo que eu gosto de ficar ali dentro do meu ambiente muito familiar, né? Mas eu gosto de cozinhar, segundo a minha família, minha esposa e meus filhos, eu sou um bom chefe de cozinha, né? Qual é a sua especialidade? A minha especialidade é uma comida caseira, né? Pegar o resto de ontem e transformar ele numa comida mais bonita, bem apresentável. Então eu gosto de fazer isso, o RO, né? E transformar ele e dar aquele toque de chefe, né? Que legal! Secretário, é com muita satisfação que nós recebemos o senhor aqui na redação, né, da revista Cenário. Em nome de toda a nossa equipe, eu agradeço a sua participação e a oportunidade de conversar sobre as obras do nosso estado. É um prazer estar aqui com você, é um prazer participar e debater com você e estarei à disposição sempre que você e toda a sua equipe nos chamar. Muito obrigada. Sou eu que agradeço. Você acompanha a nossa programação na Revista Cenário pelas redes sociais e também pelo site. Revista Cenário, da Amazônia para o mundo.